Pronto, tentando de novo. Vamos ver se dessa vez a gente consegue concluir. Então nós estamos vencendo mais um dia pela graça de Deus e como nós falamos ontem, nós estamos neste fim de semana sendo comemorado no mundo cristão a Páscoa cristã. Para nós é a Páscoa diferente da Páscoa judaica, mas ela aconteceu também no dia da Páscoa judaica, quando Jesus se reúne com os discípulos e ele então vai fazer algo diferente com aquilo que os discípulos, como judeus, estavam acostumados, e ele então institui a Páscoa cristã, e porque ele estava já se preparando para ser entregue, para ser crucificado. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as palavras da cruz. E eu quero que você abra a sua Bíblia antes para lermos uma declaração do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, falando exatamente da experiência da cruz na vida do crente. Eu disse ontem que sem cruz não existe evangelho. O evangelho é o evangelho da cruz. E nós precisamos voltar a este evangelho que tem desaparecido nesse século 21, quando as igrejas estão sendo invadidas por uma outra proposta de evangelho que não é o evangelho da Bíblia. E nós precisamos resgatar o evangelho centrado na cruz de Cristo Jesus, porque sem a cruz o evangelho não existe. Jesus completou a sua obra na cruz do Calvário, foi na cruz que ele nos resgatou, e por conta da cruz ele foi sepultado e ressurgiu para nos dar uma nova vida. Portanto, a cruz é o ponto central do evangelho. Por isso que o diabo fez de tudo para que Jesus não morresse na cruz. Ele não queria que Jesus morresse na cruz, ele queria que Jesus morresse de outro jeito, menos na cruz do Calvário, porque sabia que a cruz era o lugar que aconteceria a redenção de todo aquele que crê. E Paulo, escrevendo aos crentes, aos Gálatas, no capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso para uma igreja que estava sendo atacada por pessoas que estavam pregando um evangelho diferente do evangelho que Paulo tinha pregado para aquela igreja. E ele então escreve, e ele vai dizer no capítulo 2, no verso 20, em algumas traduções, o começo do que eu vou declarar aqui está no finalzinho do verso 19, mas na tradução que eu vou ler está no verso 20, que diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Isso faz sentido no seu coração? Então nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus de toda glória, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela nos aponta para a cruz de Cristo Jesus. Ela nos aponta para a experiência que temos que ter para que a nossa salvação seja real, seja verdadeira, porque nós temos que passar pela experiência da morte na cruz com Cristo Jesus, para assim então podemos declarar que com ele nós ressuscitamos para uma novidade de vida. Não há domingo da ressurreição sem a cruz de Cristo Jesus. Então, ó Pai, que nesta hora todos que estão nesse momento comemorando, que estão relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que possam recordar e saber que a cruz é a centralidade do Evangelho. Lembrando que o Senhor, quando instituiu a ceia, ao passar para o apóstolo Paulo e ele ensinando a igreja de Corinto, ele diz no texto que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Então nós te louvamos, nós glorificamos, porque nós fomos alcançados por este Evangelho e que esse Evangelho esteja alcançando muitas vidas nesta noite, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero passar alguns instantes com vocês falando sobre palavras da cruz. Quero ver com vocês que além de Jesus, além das palavras de Jesus, porque sempre a gente vê mensagens em que falam-se das palavras de Jesus na cruz, as 7 frases de Jesus na cruz, mas não foi somente Jesus que falou no momento da sua crucificação. Existem outras palavras que foram ditas e eu quero, antes de entrar nas palavras de Jesus na cruz, eu quero compartilhar com vocês e passar um instante falando sobre o que muitos falaram nesta crucificação de Jesus naquele dia há mais de 2000 anos. A primeira fala, ela está em Mateus, no capítulo 27, verso 39, que eu quero compartilhar, que diz o seguinte: os que passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. O texto de Mateus ainda afirma que, de igual modo, semelhantemente a esses que passavam e falavam essas palavras, o texto diz que os principais sacerdotes, com os escribas e com os anciãos, escarneciam também naquele momento de Jesus e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Também em Mateus, nós vamos ler que os mesmos impropérios eram ditos pelos ladrões que com Jesus foram crucificados. Lembro que do lado esquerdo, do lado direito de Jesus, haviam 2 ladrões crucificados. E Mateus diz que eles também blasfemavam de Jesus. Aqui nessas falas, nós temos a tentação satânica instigando Jesus a sair da cruz. Quando ele vai usar sem nenhum rodeios os religiosos da época, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. E aliás, não é de admirar que o diabo os usa, porque Jesus já os havia chamado de hipócritas, Jesus já os havia chamado de sepulcros caiados. Jesus certa vez disse que eles eram filhos do diabo. E nesse momento da cruz, o inimigo de Jesus vai usar exatamente esse pessoal para tentar fazer com que Jesus saísse da cruz. Mas eu vejo nos ladrões, porque eles também, conforme Mateus, blasfemavam de Jesus, eu vejo nos ladrões a nossa própria representação. A própria representação humana diante daquele quadro, sendo crucificados, coisa que a nós era merecida. E Marcos, no capítulo 15, ele vai fazer o mesmo relato que Mateus fez. Em Lucas, nós vamos encontrar algo de extraordinário na narrativa de Lucas, que foi contrária a todas as outras. E eu destacaria aí como a segunda fala, porque ela é diferente das falas que Mateus e Marcos narraram. Lucas nos leva a entender que em determinado momento, um dos ladrões que com o outro, nos relatos de Mateus e Marcos, blasfemavam, mas Lucas vai dizer uma coisa diferente.
Lucas vai dizer algo além daquelas palavras blasfemas. Eu creio que no momento, no início da crucificação, todos os dois blasfemaram. Eu creio porque está registrado em Mateus, está registrado em Marcos. Mas Lucas vai trazer para nós uma informação preciosíssima que vai mostrar que um dos ladrões, o ladrão à direita, foi tomado de arrependimento pela fé e ele é atingido de cheio pelo poder da cruz. É o primeiro que é atingido. É o primeiro ser humano que é atingido pelo poder da cruz de Cristo. E o arrependimento o leva a fazer a primeira oração de um arrependido na cruz. Ele vai olhar para Jesus, arrependido, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. As falas se seguiram. E no dado momento que Jesus grita por se sentir só, os soldados que estavam ali ao pé da cruz diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E essa fala é encontrada nos 3 evangelhos. Finalmente, há uma fala no meio da multidão, há uma fala no meio de tantos zombadores e blasfemos, há uma fala de glorificação, que saiu, pasmem, que saiu da boca de um centurião, que saiu da boca de um romano. Um gentio enxerga em Jesus aquilo que os judeus, os religiosos, negavam. Enxerga em Jesus aquilo que o povo de Jesus rejeitava nele. Vendo Jesus dar o último suspiro, diz o relato que ele exclamou, dando glórias a Deus: verdadeiramente este homem era justo. Mateus, na sua narrativa, ele vai dizer que o centurião, juntamente com os soldados que estavam com ele, eles dando glória ao Senhor, eles possuídos de grande temor, eles exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Aqui, meus queridos, é a cruz estendendo salvação não só aos judeus. Nesta exclamação, nesse testemunho do centurião com os seus soldados, aqui está a palavra de Deus mostrando, e aquele ato mostrando naquele momento que Jesus não veio somente para os judeus, mas veio também para ser reconhecido como Salvador e Senhor pelos gentios, por aqueles que não são judeus. Então, o que na verdade são essas palavras que eu acabei de compartilhar com vocês? Na verdade, foram nossas palavras e as palavras do inimigo de Jesus. As palavras do inimigo de Jesus foi para tentar tirá-lo da cruz. E se isso acontecesse, a salvação iria por água abaixo. Nós não estaríamos aqui agora compartilhando da palavra do Senhor. Então, esta fala que ele vai usar pela boca dos religiosos é a fala do inimigo de Jesus. E tem as nossas, que estão na ignorância dos transeuntes, que estão na incredulidade do ladrão inconfesso, que estão no arrependimento figurado no ladrão converso, estão na declaração dos gentios, tomando consciência que a cruz é para todos os judeus e gentios. Essas são as palavras das pessoas. Agora, quais foram as palavras de Jesus? Nas palavras de Jesus, nós vamos saber
como ele viu aquele acontecimento em contraste com as declarações dos espectadores daquela crucificação. E a primeira frase de Jesus, ou a primeira declaração de Jesus, é uma oração intercessória. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vejam, queridos, Jesus estava passando por um momento cruel. Jesus estava passando por uma morte horrível. E ao invés de orar por si, ao invés de fazer uma petição, a orar por si mesmo, no começo daquela agonia intensa, ele ora uma oração intercessória. Ele ora pelos inimigos. Exatamente, ele vai fazer aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos, que está registrado em Lucas, no capítulo 6, versos 27 e 28, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Jesus estava pedindo, aliás, Jesus estava intercedendo a Deus que não imputasse aos inimigos aquele pecado. Aqui Jesus ora para que se um dia, esse pedido de Jesus não estava dizendo que eles estavam salvos, mas Jesus está pedindo que o Senhor não lhes imputasse este pecado, para que se um dia eles se arrependessem, eles fossem alcançados por esta obra na cruz do Calvário. Se um dia eles se arrependessem, que Deus não levasse em conta o que eles estavam fazendo ali e os perdoasse. Eu creio que muitos que estiveram naquele momento, que participaram dessas falas contra Jesus, eu creio que muitos depois se entregaram, muitos se converteram, porque viram a manifestação do poder de Deus ali na cruz do Calvário. A segunda palavra de Jesus, ou a segunda declaração, ou a segunda frase, Jesus conversa com o ladrão. O ladrão ora, Jesus então vai responder à oração daquele ladrão confesso. Jesus interage com o ladrão que creu. Então, para nós aqui que estamos querendo começar na igreja, o ministério ou a visão de igreja multiplicadora, aqui acontece o primeiro RD da cruz. Jesus interage com aquele ladrão. Relacionamento do Senhor Jesus com ele naquele momento. Há no ladrão arrependido e confesso e converso o efeito salvador da cruz. Houve nele o efeito poderoso do Evangelho. Houve nele o efeito poderoso da obra de Deus da cruz do Calvário. Pessoal, a cruz é o poder de Deus. Você que está me ouvindo, me vendo agora, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, precisa considerar isto. A cruz é o poder de Deus, como expressou o apóstolo Paulo. É na cruz que a salvação acontece. Jesus disse ao ladrão convertido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este é o efeito da cruz. É hoje. Se hoje você ouvir a voz de Deus e abrir o seu coração, você é salvo hoje. Essa mensagem da cruz alcança você hoje. É este o efeito da cruz, morrer para viver. Quem são os ladrões da cruz? Somos nós. O que crê é perdoado e salvo. Espiritualmente já entra no paraíso. Porque Jesus diz, aquele que crê nele tem a vida eterna. A terceira declaração de Jesus na cruz do Calvário é a palavra que ele vai dirigir à sua mãe
e a João, o discípulo que tornou-se um dos 12. Quando Jesus viu sua mãe, diz o texto, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Esse relato está em João, no capítulo 19, verso 26 a 27. O próprio João escreveu esse relato. E aqui Jesus confia a um dos seus melhores amigos o cuidado de sua mãe. Maria, já viúva, e agora vendo o filho crucificado, perto de morrer, o filho mais velho pendurado numa cruz. Até então, os irmãos de Jesus o desprezavam e ele pede amparo para sua mãe, ao seu amigo do peito, que tudo leva a crer, não se sabe, mas é bem provável que Jesus era primo carnal, primo do Senhor Jesus, que João era primo dele. A quarta frase da cruz, Jesus clama ao Pai. Vamos notar que primeiro Jesus intercedeu pelos seus inimigos e agora ele começa a oração de petição. Primeiro pensou nos outros e agora ele passa a focar em si mesmo. Em Mateus, no capítulo 24, verso 27, verso 46, diz o texto: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O peso do pecado do mundo estava esmagando Jesus naquela cruz. Na cruz estava sendo concretizada a agonia que ele havia tido na noite em que foi preso lá no Getsemane. Em Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi prensado na cruz do Calvário, moído pela sua iniquidade, por causa da sua iniquidade, por causa da minha iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você já parou para pensar sobre isso? Você que já tem Jesus, glorificar o Senhor, ser grato ao Senhor todos os dias por conta disso. E você que ainda não tem Jesus, você parou para pensar que ele foi esmagado na cruz por você? A quinta frase, Jesus pede algo para beber. Sabendo então, diz o texto lá de João 19, 28, sabendo então que tudo estava consumado, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Meus queridos, por causa do nosso pecado, o Salmo 22, no verso 15, que é um salmo messiânico, vai dizer como é que Jesus ficou. Por causa do nosso pecado, Jesus, a fonte da água viva, na agonia da cruz, se tornou um caco seco de barro. Como escrito está no verso 15 do Salmo 22, que é um salmo que fala desse acontecimento. E lá diz assim: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega no céu da boca, assim me deitas no pó da morte.
a fonte da água viva, na agonia da cruz, sentiu a sequidão que traz o pecado. A sexta frase, ou a sexta declaração de Jesus na cruz, é que ele disse: está consumado. Jesus disse em João, no verso 30 do capítulo 19, está consumado. Ou seja, a tarefa está cumprida. Está tudo feito. A palavra grega aqui, é interessante isso, a gente vê essa palavra que João usa. A palavra grega usada aqui para estar consumado era a mesma palavra que eles colocavam nos recibos de impostos daquela época. Então a pessoa pagava o imposto e no recibo vinha assim essa expressão, que é essa palavra que o João usou: totalmente pago. Aquela dívida, aquele devedor tinha um documento que estava declarando que a sua dívida foi totalmente paga, liquidada. Na cruz, os nossos pecados foram totalmente pagos. A sétima e última frase, palavra de Jesus, a sétima e última declaração de Jesus na cruz do Calvário foi ao entregar o Espírito. Ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E após isso expirou, após isto morreu. Está em Lucas, no capítulo 23, verso 46. Jesus, aqui com essa expressão, ele se entrega voluntariamente. Senhor, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Voluntariamente. Era normal os crucificados morrerem lentamente nesse processo que era da cruz do Calvário, pela posição que eles ficavam na cruz. E geralmente demorava, tinha crucificado que passava mais de um dia agonizando para morrer. E para apressar a morte, muitas vezes eles quebravam as pernas do crucificado para tornar a sua respiração ainda mais difícil. E aí ele morria mais ligeiramente por falta de oxigênio no pulmão. Jesus não teve as pernas quebradas, cumprindo as Escrituras, porque disse que ele nenhum osso seria quebrado, mas também porque ele estava dando a sua vida voluntariamente. É por isso que ele vai dizer isso para o Pai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entrega isso voluntariamente. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 14, a palavra de Deus vai declarar que ele voluntariamente a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Cumpriu o que havia dito. Em João, no capítulo 10, versos 17 e 18, ele disse o seguinte: eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por mim, por você, para todo aquele que crê. E eu quero dizer para você, meu amigo, que amanhã é o domingo da ressurreição. Mas sem a cruz na sua vida, nunca haverá ressurreição para você. Você precisa passar pela cruz. Você precisa levar em consideração todos esses acontecimentos da cruz. E precisa levar em consideração a palavra do Senhor Jesus. Quero concluir dizendo que todas as palavras de Jesus na cruz relatam o enredo da nossa libertação. Pela cruz somos remidos, libertos da dívida que tínhamos
para com Deus. Na cruz morre o pecador, representados por aqueles que falaram. Morre na cruz aquele que crê, para que na ressurreição receba a vida de Jesus, que venceu a morte para nos fazer nascer de novo. Porque depois da morte é preciso voltar a viver. E a ressurreição de Jesus nos dá esta experiência pela fé. E um dia teremos essa experiência também corporalmente quando Ele voltar e tornar todas as coisas plenas daquilo que Ele veio fazer, plenitude de vida eterna. Que Deus alcance o seu coração, que Deus, pela iluminação do Espírito Santo, leve você a considerar a palavra de Deus se ainda não fez. E você que já passou pelo crivo da cruz, que já nasceu de novo, já ressuscitou pela fé com Cristo Jesus, espalhe essa notícia de que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é uma data simplesmente para se comemorar e validando o domingo da Páscoa, quando há tantos elementos que nada tem a ver com a ressurreição de Jesus, distribuindo presentes, ovo de chocolate, coelho que bota ovo de chocolate, que você possa compartilhar com as pessoas a verdadeira mensagem da morte de Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe alcance. Amanhã, se Deus permitir, às 19h30, estaremos aqui celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. E se você já é nascido de novo, se você já entregou sua vida para Jesus, se você já passou pela obediência do batismo, está em plena comunhão com Deus, amanhã nós vamos celebrar a ceia para todos aqueles que já têm o Jesus na vida. Nós vamos celebrar essa ceia online. E você, querendo participar, você providencia aí o seu suco de uva, o seu pão, e nós teremos o seu cálice, e nós teremos o momento em que celebraremos a Páscoa cristã, que é a morte e ressurreição do nosso Cordeiro, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, encerrando esse nosso encontro. Pai querido, Deus de toda graça e misericórdia, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alcança, Senhor Deus, todos aqueles que ainda precisam passar pela experiência da cruz, para que sejam por Jesus libertos, sejam por Jesus salvos, sejam por Jesus ressuscitados para uma nova vida, para uma vida que agrada a Deus, uma vida que transmite o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio do Espírito na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Guarda-nos nessa noite, abençoa aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, aqueles que estão enfrentando enfermidades, aqueles que ainda estão, ó Deus, com medo, que o Senhor tire todo medo e que o Senhor abençoe a vida de todos, as famílias de todos que estão nesse momento conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.